A relação entre o regime nazista e os Estados Unidos no período pós-guerra é um dos capítulos menos explorados da história moderna. Não porque faltem evidências, mas porque sua implicação abala a narrativa predominante sobre o que realmente aconteceu após o colapso do Terceiro Reich. A ideia de que os Estados Unidos foram os principais responsáveis por derrotar o nazismo é constantemente reforçada na cultura popular, mas o que raramente se discute é o que aconteceu com as estruturas de poder, a elite intelectual e os avanços científicos do regime alemão depois que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Uma das operações mais emblemáticas desse processo foi a chamada Operação Paperclip, um programa secreto conduzido pelo governo norte-americano para transferir cientistas nazistas para os Estados Unidos. Oficialmente, tratava-se de impedir que a União Soviética adquirisse os avanços tecnológicos alemães. Mas na prática, isso significou que indivíduos que haviam trabalhado diretamente para o regime nazista passaram a ser peças-chave no desenvolvimento de programas estratégicos dos Estados Unidos. Muitos desses cientistas estavam profundamente envolvidos em projetos como foguetes, armas químicas e experimentos médicos antiéticos. E ainda assim, foram acolhidos pelo governo norte-americano, que lhes concedeu novas identidades e posições de prestígio. O nome mais famoso desse grupo foi Wernher von Braun, engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V-2 que foram utilizados pelos nazistas para bombardear cidades europeias. Em vez de ser julgado por seu papel no regime, von Braun foi integrado à NASA e se tornou um dos principais arquitetos do programa espacial dos Estados Unidos, sendo peça fundamental na corrida para levar o homem à Lua. Sua história não é um caso isolado, mas um símbolo de como o pragmatismo estratégico levou o governo norte-americano a absorver e utilizar a expertise nazista sem qualquer constrangimento moral. A influência nazista nos Estados Unidos não se limitou à área científica. O setor financeiro também desempenhou um papel fundamental na reconstrução de redes de poder que beneficiaram indivíduos e corporações ligadas ao regime. Grandes bancos norte-americanos tinham laços diretos com a Alemanha nazista antes da guerra, e algumas dessas conexões persistiram mesmo após a derrota de Hitler. Instituições financeiras ajudaram a lavar dinheiro e facilitaram a fuga de figuras importantes do Terceiro Reich, permitindo que muitas delas reconstruíssem suas fortunas e se reinserissem no mundo ocidental sem grandes dificuldades. O campo da inteligência também foi amplamente impactado. A Agência Central de Inteligência, que surgiu oficialmente alguns anos após o fim da guerra, recrutou ex-agentes nazistas para suas operações clandestinas na Europa. A justificativa era o combate ao comunismo, o que levou à criação de uma rede de informantes e operativos que incluía ex-membros da SS e da Gestapo. Em alguns casos, esses indivíduos foram diretamente envolvidos na repressão de movimentos considerados subversivos, aplicando as mesmas táticas que haviam utilizado sob o regime nazista. A continuidade dessas redes se manifestou de maneiras inesperadas ao longo das décadas seguintes. Algumas ideologias que pareciam ter sido derrotadas em 1945 permaneceram vivas nos círculos de poder, adaptando-se ao novo contexto da Guerra Fria. Métodos de controle populacional, engenharia social e propaganda, desenvolvidos e aperfeiçoados sob o Terceiro Reich, encontraram novos usos nos programas secretos do governo norte-americano, influenciando desde técnicas de manipulação da opinião pública até experiências com controle mental conduzidas durante a segunda metade do século XX. A conexão entre o nazismo e os Estados Unidos no pós-guerra não é uma teoria marginal, mas um fato documentado que levanta questões fundamentais sobre a natureza do poder e os verdadeiros interesses que movem as grandes potências. A história não se desenrola em termos absolutos de bem contra o mal, mas em estratégias de conveniência, onde alianças impensáveis podem ser formadas quando os objetivos se alinham. O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial não foi uma erradicação completa da ideologia nazista, mas uma realocação estratégica de seus principais operadores, que continuaram a influenciar o mundo de formas que até hoje são pouco discutidas.